Entrevista de Rafael Guanais, e nessa parte ele fala do Botafogo e do empate em 3-3. Veja. O Botafogo não tem como... A colocação da tabela no fim, ela vai falar melhor do que a minha suposição nesse momento, mas é o atual campeão da América, né? O atual campeão brasileiro. Então, é uma equipe muito forte que está sendo remodelada, que tem um novo comando, enfim. Mas é um resultado gigante justamente por todo esse cenário e esses tempos tão distintos. E o nosso time já demonstrou mentalmente muita força em outros momentos, né? Então foi mais uma vez uma demonstração de força que nos projeta para o restante da competição, né? Então um jogo atrasado, que dentro daquilo que a gente já tinha como planejamento, a gente poderia ganhar muita coisa com ele. E a minha sensação é que a gente sai daqui assim mais fortalecido. Tem um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente tem demonstrado na competição, é duramente punido por isso, mas a forma como a gente volta para o segundo tempo é motivo de orgulho e é demonstração de um time que tem personalidade, né? Então, o papo do intervalo, para a gente ajustar algumas coisas que, principalmente nas transições, né, os gols, a gente demorando para encaixotar onde nasciam as transições e aí a velocidade do jogo, a gente estava um passo atrás da velocidade que o jogo e aí tem a ver sim com o gramado sintético. É muito rápido o campo, né? Então até o Paulinho falou no aquecimento, fez o alerta para mim, fez o alerta para a equipe sobre a velocidade da bola. Então, um jogo muito rápido, uma equipe muito vertical. Então, a gente já fez os alertas estratégicos, táticos, enfim, mas uma equipe muito eficiente naquilo que eles fazem bem, eles fazem realmente muito bem, uma equipe muito forte do Botafogo. Eles tiveram muito mérito, mas a gente também contribuiu para que a gente fosse punido no primeiro tempo. E aí pareceu que o jogo estava definido, mas dá parabéns para os jogadores, dá parabéns para todo o clube, né, para os nossos torcedores também, porque vir aqui no Engenhão e voltar de um 3-0 e conseguir empatar e ter as possibilidades, inclusive, de a gente vencer o jogo é motivo com certeza de comemoração, de orgulho. 2 jogos fora de casa, a gente levar 4 pontos na bagagem é muito importante para nós. Nossa competição ainda é uma competição de permanência, 45 pontos para que a gente está perto de conquistar, mas ainda não conquistamos. Então, se você vacila numa competição como essa, acontece igual aconteceu no primeiro tempo. Então, nosso time é um time de muito trabalho, nosso clube, de uma forma geral, é um time de muito trabalho, de um ambiente muito sadio, de cobrança, como eu fiz no intervalo também, ao mesmo tempo direcionada para que a gente pudesse ter o nosso desempenho, nosso foco sempre no desempenho. Hoje a gente está nessa posição privilegiada em relação à forma como a competição começou, mas a gente ainda continua com a mesma meta, e a partir do momento que a gente conquistar essa meta, aí sim a gente vai focar para frente para aquilo que a gente vai ter a capacidade, a competência, e com fé em Deus ele continuar nos abençoando justamente por aquilo que nós temos plantado no nosso dia a dia. Eles estavam conseguindo chegar no último terço, o movimento do Santi para dentro estava causando bastante problema para nós, e a gente estava demorando a regular aquele espaço do lado do Neto. Então o Neto estava sobrecarregado naquele momento e a gente estava subindo para pressionar e ao mesmo tempo estava faltando a regulagem do lado dele. A gente pecou em alguns aspectos defensivos e aí, como eu falei, a troca de ritmo, a gente estava lento nessa troca de ritmo, né? No momento dessa variação de altura do bloco, na subida e a descida, a gente sabia que sob pressão a tendência é que fizessem alguns passes longos, alguns passes cavados, algumas situações é um time muito vertical, né? Então buscar esses passes para apoio de progressão, justamente para que eles pudessem já entrar no último terço a partir dos zagueiros, que são ótimos para construir. Então, a gente precisava ter essa regulagem, eu tentei ali na comunicação, a gente estava meio desconectado com o primeiro tempo. Então, pela velocidade do jogo, mas por aspectos cognitivos nossos também de conseguir entender e principalmente essas trocas de ritmo, porque o jogo realmente estava muito rápido.
os gols saem na transição, mas a gente estava sendo punido de outras formas. A gente tentou ajustar isso na fase defensiva e demonstrar alguns espaços que estavam desenhando na equipe deles através dos nossos movimentos, mas que a gente não estava lendo para entrar. Para a gente ter mais entrada no último terço, a gente criou boas. Teve uma do Cris, teve uma finalização de fora do Aldo, a gente teve entradas na área do adversário também para conseguir finalizar, mas a gente ainda poderia ter sido mais vertical em alguns momentos. Então, alguns espaços demonstrados para que a gente pudesse entrar no último terço, os ajustes na fase defensiva, mas especialmente os encaixes na transição defensiva. Então a gente estava teoricamente bem equilibrado numericamente, só que a gente estava distante. E aí o jogador desse nível ali consegue resolver problema com poucos toques na bola e aí vai parar dentro do nosso gol. Então, esse aspecto, e tem uma explicação científica para isso em relação ao retorno do intervalo, né? Então, uma das frases que eu falei é esquecer o placar, jogar futebol, a gente precisava jogar. Então, não dá para fazer 3 gols, a gente fez, foi algo extraordinário que aconteceu hoje aqui. São jogadores muito comprometidos com aquilo que não é só com o aspecto tático, tá, mas é com as pessoas, com aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, com a história do clube. O clube chegou numa Série A, estava sendo fadado antes de jogar a ser rebaixado, e aí então e são jogadores que estão pensando grande também. A gente tem sonhos grandes e tem trabalhado dessa forma. Então tem os aspectos cognitivos, né? Então não sei o lado de lá, mas você vai para um primeiro tempo de 3-0 e aí você começa no segundo tempo, se você acha que o jogo está definido, aí o futebol não perdoa. Eu não estou falando nada da equipe do Botafogo, eu estou falando que começo de tempo, final de tempo, após o gol, são todos momentos que o cérebro ele manda sinais de relaxamento. Então a gente tinha que aproveitar o início do tempo, né? Mas partindo da premissa que a gente tinha que esquecer o placar. Então, teoricamente, o jogo estava perdido, então vamos jogar futebol. Então, e aí a gente jogou futebol. Transição nós vamos correr para trás. A gente tinha que correr primeiro para frente para conseguir neutralizar. A gente já sabia, é um time muito vertical, um time muito rápido, campo muito rápido. Então, nós pecamos uma coisa que a gente estava fazendo sempre muito bem. O jogo contra o Bahia, por exemplo, alguns outros jogos, a gente não estava sofrendo essas transições, por mais que a gente estava como premissa de na fase ofensiva trabalhar. A gente estava trabalhando relativamente bem a posse da bola, como eu falei, faltavam alguns pontos de entrada no último terço, e aí a gente por isso que eu falei do aspecto cognitivo, porque a gente estava um tempo atrás, eu uso esse termo, a gente estava um tempo atrás por causa do campo, né, por causa da bola, que é muito rápida, mas a nossa percepção daquilo que poderia acontecer, aqueles 3, 5 segundos antes que antecedem uma transição, que antecedem uma decisão, a gente estava um pouco lento nisso, né? Então esse foi um aspecto que eu cobrei, que a gente ajustou, eles sabem, né? Eles já sabiam, eles mesmos falaram essa percepção de estar tempo atrás. Tem a ver às vezes com o desgaste, né? Com jogos em sequência, adversário muito pesado, enfim, a gente tem como buscar explicação para isso, só que foi algo que nos puniu. Então fugiu do normal, ao mesmo tempo é um aprendizado muito grande, porque dificilmente vai acontecer de novo, né, de sofrer nesses pontos. Não estou falando de tomar gols, mas estou falando nesses pontos específicos, que é algo que a gente está sempre muito ligado e é uma coisa que a gente consegue controlar bem a profundidade na transição defensiva, seja com as coberturas dos nossos goleiros, ou seja com os nossos zagueiros correndo para trás, no atacar marcando está bem encaixado, definir através do pós-perda mais alto no campo, onde nasce, para evitar essas exposições tão grandes dos nossos zagueiros e aí a troca de ritmo para recomposição. Não conseguimos temporizar esse tipo de coisa. Então, tem bastante conceito em relação à transição defensiva que a gente não conseguiu realizar bem. Mas é um adversário que faz isso bem, né? Então, também tem mérito do lado de lá. O importante foi, principalmente nesses aspectos anímicos, a gente conseguir voltar para o segundo tempo com a forma como a gente voltou. Então, a gente sai fortalecido com esse empate e, inclusive, com o desempenho ruim do primeiro tempo. A gente precisa usar essas derrotas, esses problemas para a gente se fortalecer, como foi o segundo tempo, né? Então perdemos de 3-0 o primeiro tempo e ganhamos de 3-0 o segundo tempo, e aí
é ponto em comum para que a gente não repita aquilo que são determinados erros.